Tudo bem? Estou iniciando no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Deixa eu só chamar aqui que hoje eu vou falar para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre carta solar, né? Então, queria agradecer primeiramente todo mundo que está aí com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo e eu prometo que isso daqui vai ser a aula da sua vida sobre carta solar, porque é um instrumento muito, não digo antigo, mas absolutamente, extremamente recomendado. Peraí que eu acho que tá assim. Foi. Deixa eu abrir o OBS. E que ele é absolutamente recomendável. Deixa eu aqui até... Gente, quem tiver aqui no Instagram, por favor, vá para o YouTube, porque lá eu vou conseguir passar vários slides e, enfim, bastante coisa. Deixa eu colocar aqui a tela. Aí. Deixa eu fazer a transição. Então, a gente vai falar sobre carta solar, né? O que é, como funciona e como aplicá-los em seus projetos sustentáveis, porque tudo começa justamente a gente entendendo o clima, né? Que isso faz parte do clima. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai falar sobre... Começando do começo, quais são os impactos do Sol na nossa vida, nas edificações, mitos e verdades sobre o Sol, né? Sobre como funciona o Sol na nossa... para esquentar, enfim, se a gente quer mesmo, quanto que a gente quer no inverno, quais são as horas de sol necessárias para uma boa residência, por exemplo, ou para um bom escritório, como funciona a carta solar, que daí a gente vai fazer uma explicação de como ler uma carta solar, depois a gente vai fazer uma aplicação prática, mostrar para vocês como a gente trabalha aqui dentro do escritório utilizando a carta solar, e no fim, para quem ficar até o fim, né, a gente vai liberar alguns documentos que não são de fácil acesso, né? Só quem trabalha com consultoria consegue achar esses documentos na internet, porque muitos deles inclusive surrupiaram os links, mas eles são documentos gratuitos e são softwares gratuitos, então vocês poderiam utilizar no próprio projeto de vocês. Então acho que vai ser bem proveitoso para quem ficar até o fim, que daí eu vou mostrar isso. As lives ficarão gravadas no YouTube por um tempo, então, mas eu sugiro vocês a irem no YouTube, porque lá a gente vai colocar os slides e depois eu vou mostrar os softwares que a gente usa para fazer essa análise de carta solar nos nossos projetos. Nos nossos projetos ou principalmente nas consultorias que a gente faz. Então, vamos lá. Que a gente... Deixa eu ver se tem alguém no chat, que o chat não está por cima. Tá. Então, assim, quais são os impactos que o Sol traz na nossa, principalmente, vida, né, na residência, quando a gente está falando de edificações? Ele tem dois, né, quando a gente faz uma análise dos 5 elementos, né, que são energia, materiais, água, ar e saúde. O Sol tem 2 impactos grandes, né, em 2 desses elementos. Um é energia e o outro é sobre saúde e a vida em si, né? Então, por que é importante a gente saber trajetórias do Sol, saber níveis de radiação, níveis de insolação, quantas horas de Sol a gente tem em cada orientação dentro, enfim, que cada janela pode pegar num edifício? Porque basicamente o Sol, né, ele é feito ele traz energia, né, os raios solares são basicamente radiação advindo do Sol, e ele traz energia que aquece aí os nossos ambientes.
Então, em termos de energia, ele vai ter uma carga, ele vai trazer uma carga que o ar-condicionado vai ter que tratar. Então, a gente, em situações de calor, né, eu digo verão, mas é calor, a gente vai querer bloquear esse sol, mas ao mesmo tempo, se o nosso clima for de frio, ou em determinadas épocas do ano tiver frio, a gente vai querer, esse sol vai ser bem-vindo nas nossas janelas para poder aquecer o ambiente. Isso vai depender de outras situações também, como a quantidade de geração de calor interna desses ambientes, porque, por exemplo, o escritório é diferente de residência. Escritório a gente tem um monte de máquina, um monte de pessoas, então mesmo que o clima esteja um pouco frio, às vezes mesmo assim esse sol vai trazer um impacto negativo de aquecer demais, superaquecer o ambiente. Segunda questão, que o sol, de uma maneira geral, ele ilumina, então a gente consegue, a partir de uma iluminação que vem do céu, diminuir o nosso uso de iluminação artificial. Então é importante a gente saber sobre esses usos de iluminação, mas o sol direto não é benéfico, porque o sol difuso ele traz a iluminação boa, né, do céu. O sol direto ele vai trazer o ofuscamento. Então muitas vezes o sol direto que vai acabar acontecendo no escritório é que esse sol vai bater na janela, vai ofuscar alguém, a pessoa vai baixar a persiana, vai escurecer o ambiente interno e a pessoa vai ligar a iluminação artificial e vai gastar mais energia. Então precisa ter um controle justamente da quantidade de sol que entra, e você precisa saber daí que horas que esse sol vai entrar para tentar maximizar a sua iluminação natural do ambiente que você está projetando. E a terceira questão é que o sol, né, a radiação do céu, a radiação do sol, ela pode gerar energia se você tiver alguma placa fotovoltaica ou se você usa algum aquecedor solar, por exemplo, algum painel solar de algum coletor, alguma coisa assim. E a carta solar vai te trazer daí numa análise de campo para saber se tem obstrução muito demasiada ou não do que está em volta do teu terreno, principalmente, porque às vezes você está pensando em colocar um coletor ou um painel fotovoltaico, mas você tem daí obstruções em volta, só que você não sabe exatamente se ele vai bloquear o sol, quando que ele vai bloquear o sol, e daí a gente usa a carta solar para entender justamente isso, para tomar uma posição e indicar para o cliente, seja o arquiteto, seja o cliente final, a melhor situação, se coloca, se não coloca, se vale a pena, se não vale a pena. E daí a gente falou de energia, a gente fala um pouco agora das questões relativas a conforto, né, que a gente falou sobre iluminação natural. Iluminação natural não serve só para economizar energia, ela é uma questão vital para o nosso ciclo circadiano, então a gente tem um monte de ações biológicas que acontecem por causa da iluminação natural. Então, porque a gente vai ter a variabilidade durante o dia, que o nosso corpo já entende o ciclo diário, então a gente vai emitir hormônios de alerta, daí quando tiver o sol se pondo, ele começa a emitir os hormônios para descanso, para a gente ir dormir e tudo mais. Só que se a gente não tem essa variação ao longo do dia, o nosso corpo não entende, a gente começa a ter disfunções hormonais e disfunções de sono, disfunções de metabolismo por conta disso. A segunda questão é que o sol, como eu falei antes, que a gente, a questão de energia, ele aquece, ele pode trazer ou não um desconforto térmico. Então a gente precisa entender exatamente quando que o sol vai bater no nosso projeto, justamente para poder antever isso e colocar às vezes alguma proteção necessária, ou até, se tiver mais liberdade o terreno, a gente posicionar as janelas de maneira estratégica para receber o sol quando ele é necessário nas situações de frio do ano, enfim, das estações de frio, se a sua cidade tiver frio, porque não são todas as cidades que têm frio, que a gente sabe, no Brasil, que é um país tropical. Então eu falei de ciclo circadiano, iluminação natural, que acaba implicando nisso. Para quem não sabe, ciclo circadiano é justamente esse ciclo hormonal diário que a gente tem, que tem muito vínculo com justamente essa variação da iluminação natural
do céu, né, do sol, da iluminação do dia. Só que assim, mitos e verdades, né, sobre iluminação e sobre a carta solar, né? Não é tarô, tá, gente? Mas algumas coisas precisam ser ditas, né? Eu fiz alguns estudos, né, sobre na literatura, né? Daí a gente não vai falar de achismo, né? Que vem aqueles professores falando que precisa de tantos horas de sol ao longo do dia e tal, mas não existe um consenso na literatura né, científica, digamos assim, a quantidade de horas de sol necessária para cada ambiente. Tá? Por quê? Porque isso é muito vinculado a preferências que dependem do clima, do contexto e da cultura local. Existe um mito que é que a gente precisa de pelo menos 1 hora de sol para matar, porque o sol tem efeitos bactericidas e que mata germes e que um quarto, um ambiente que tenha 1 hora de sol, ele não vai ter problemas com bactérias, com fungos e tudo mais. Isso é uma falácia, tá? Porque são duas coisas separadas, né? Primeiro que o efeito bactericida do sol tem muito a ver com as radiações ultravioletas e ela especificamente, ela funciona quando o sol se posiciona na superfície por alguns minutos, né, que sejam, com essa extrema radiação. Então dias nublados já talvez não tivesse isso, e daí naquele local talvez tivesse algum efeito bactericida, tanto que a gente, quando quer, às vezes está com cácaro e tal, a gente coloca lá no sol justamente para dar uma limpada no edredom, no colchão e tudo mais. Só que isso é muito localizado, então falar que o quarto inteiro vai ter um efeito bactericida se tiver 1 hora de sol é uma falácia. Isso não necessariamente evita de ter fungos ou que você tenha aquelas manchas na parede por conta de umidade demasiada no ambiente. Isso tem muito mais a ver com uma falta de ventilação do que com falta de sol. É óbvio que o sol aquece, é óbvio que para as situações de frio você ter 1 hora de sol no inverno, você vai melhorar a qualidade do ambiente, o conforto térmico e tudo mais, mas isso não é uma coisa estrita e necessária. Você consegue ter qualidades melhores térmicas com isolamentos térmicos e com uma proporção de janela adequada, né, e com situações melhores de construção que diminuem a infiltração, que não deixam o ar frio entrar. Então você isola melhor o seu ambiente, tanto que você consegue casas praticamente passivas em climas muito mais agressivos que é o do Brasil. Então eu não acredito que no Brasil você precise aí necessariamente. Lógico que é bom por uma situação que eu vou falar depois nas verdades. Fachada sul não precisa de proteção solar. Isso é uma falácia porque depende para quem você está falando. Se você está no sul do Brasil, ou até no Rio de Janeiro ou em São Paulo, você precisa muitas vezes de proteção solar no sul, porque o sul é onde vai estar passando o sol no solstício de inverno, como a gente vai estar vendo nas cartas solares mais para frente. Então você sempre tem que analisar a carta solar para daí depois uma análise minuciosa saber onde que você precisa proteger ou não. Verdades: menor acesso solar, menor temperatura, isso é praticamente certo. Não tem outras variáveis que são importantes, como o nível de isolamento, o nível de infiltração do local, mas de uma maneira geral, se você tiver mais sol, você vai ficar mais quente, menos sol, você não vai ter esse ganho passivo de calor. Não há consenso, como eu falei, sobre a quantidade de horas de sol necessárias, porque na literatura você tem horas de sol, inclusive, para diferentes modalidades. Uma questão é conforto térmico, que ela vai aquecer aquele ambiente. A questão bactericida é uma falácia, mas, por exemplo, em literatura falando de outros lugares do mundo, por exemplo, de Hong Kong,
existe uma especificação que as pessoas gostariam de ter 1 a 2 horas de sol para secar roupa, não é nem para outro fins de conforto ou de saúde, mas é para você conseguir, porque tem aqueles prédios gigantescos, as pessoas não têm como secar a roupa, secadora gasta mais energia, então você tendo lá um acesso solar, seria benéfico para secar a roupa. Só que essas preferências vão depender justamente do clima, do contexto, da cultura da pessoa. Que a gente fala que por exemplo, que eu estava falando, que não precisa de 1 hora de sol. Não por motivos, talvez, de conforto térmico, mas a qualidade de que o sol traz no espaço, a questão estética do sol batendo, tem coisas que são mais profundas do que simplesmente uma sensação térmica. Então as pessoas procuram justamente esse sol batendo na janela muitas vezes pela qualidade estética e pela sensação que ela traz na nossa vivência, né? A gente sabe que não é só uma questão numérica e quantitativa e não ficar muito bitolado nessas questões de você achar o número certo e tal, mas tem também a questão da qualidade ambiental do espaço. Então é sempre bom entender quando que vai ser o sol, até para você conseguir capturar isso e criar situações diferentes no seu projeto. Agora para uma parte mais prática, gente que está entrando aqui vendo, eu tô link no YouTube, tá, gente? Que é o link na bio, a gente está apresentando lá no YouTube com muito mais propriedade. Aqui tem slides, depois eu vou mostrar os softwares que a gente usa. Vamos lá. Como é que funciona a trajetória a carta solar? A gente tem aqui a carta solar. Essa carta solar é de São Paulo. A carta solar ela vai variar com a latitude e longitude na verdade só com a latitude do local. A longitude vai trazer outras questões, às vezes, mas basicamente a localização vai trazer a possibilidade de você visualizar a carta solar junto com as temperaturas do ar, que é justamente nesse cruzamento que a gente vai precisar atuar. Mas ela varia com a latitude, então para cada cidade diferente do país a gente vai ter cartas solares diferentes. Então brises que são feitos em São Paulo não são brises que a gente precisaria no Rio de Janeiro e muito menos que teria em Manaus ou em Porto Alegre. Cada cidade, cada latitude vão ter brises diferentes, com tamanhos diferentes, para orientações diferentes. Então, o que a gente vê? A gente vê basicamente um diagrama que é uma referência justamente à abóbada, eu digo celeste, né? Mas a abóbada que vem do céu, é uma questão representativa. Então, quando a gente olha o círculo, na verdade a gente tem que entender que isso é um semicírculo para justamente fazer a abóbada, e ele vai ter as trajetórias de sol ao longo do ano. Então a gente vê o solstício de verão aqui embaixo e o solstício de inverno aqui em cima, que seria isso. Daí o que é importante ver justamente é essas diferenças de trajetória do sol. O áudio não está saindo no YouTube. Por que não está saindo no YouTube, gente? Eu liguei tudo aqui. Agora está saindo. Talvez esteja saindo. Entendi. Depois a gente vai ter que mesclar o áudio, então. Aí, eu acho que agora eu liguei tudo, porque os microfones estavam todos. Gente, problemas técnicos. Show de uma pessoa só é assim. Tem que fazer o TI, tem que fazer o TI, a apresentação, chupar cana e fazer embaixadinha ao mesmo tempo. Mas a gente está falando, né, da trajetória do Sol. Então a gente vai ter justamente a trajetória do solstício de verão, que vai estar aqui embaixo. Então, para quem acha que não precisa de brisa na fachada sul, está errado. O que a gente vê é estranho pensar que vários arquitetos ainda não sabem que o Sol não nasce e não morre, não se põe
em todo lugar, no mesmo lugar todo ano. Ele vai variando ao longo do ano, onde ele nasce, onde ele se põe. Então, no solstício de verão, ele vai nascer, todos obviamente nasce no leste e se põe no oeste, mas ele vai nascer um pouco a sul no solstício de verão e vai se pôr um pouco a sul no oeste, no solstício de verão, e no solstício de inverno a gente vai ter basicamente o Sol inteiro na parte norte do nosso projeto. Isso é importante saber por conta de orientações, para saber justamente como você consegue utilizar essas ferramentas para traduzir um anseio, né, térmico, basicamente que você queira que o Sol entre ou que não queira que o Sol entre no projeto de vocês, que você se proteja nas situações que são de verão, que é basicamente mais próximo aqui do solstício de verão para São Paulo. É sempre importante frisar isso, porque em Manaus a gente vai ter um desenho diferente da carta solar e vai ter basicamente calor o ano inteiro, mas daí durante o inverno é interessante a gente ter justamente esses raios. A gente vê hoje, que a gente está em maio, no meio de maio, está fazendo, a gente amanheceu com 9 graus, então assim, um solzinho, mesmo que nicho é sempre bem-vindo no nosso projeto. Então vamos lá. Solstício, equinócio e os ângulos verticais. Esses círculozinhos aqui, ó, eles remetem justamente ao ângulo vertical. Então, o Sol ele vai se nascer aqui no horizonte, e à medida que ele vai aproximando do centro, ele vai também aumentando justamente o ângulo com o horizonte, até chegar a 90 graus, que seria o zênite, né? Zênite zero. Então a gente vai entendendo que o Sol ele não vai só passando de um lado para o outro, mas ele também vai inclinando e passando por cima, justamente nessas variações. O que a gente pode ver aqui que, por exemplo, a meio-dia em São Paulo, o Sol vai estar próximo de 50 e 40 graus, vai ser próximo de 45 graus que ele vai estar justamente irradiando para a gente. Então, o que você tem que entender é que, na verdade, aqui eu coloquei até como se fosse um diagrama, né, para entender. É que o Sol, isso aqui, né, que é a carta solar, a gente tem que entender ela como tridimensional. Então, é claro que o Sol vai passar de um lado para o outro ao longo do dia, mas ele vai ter situações, aqui eu fiz o rebatido, mas eu vou colocar aqui para todo mundo olhar, ele vai ter situações diferentes no nosso projeto, que ele vai estar mais angulado, próximo do solstício de inverno, e mais a pino, próximo do solstício de verão para São Paulo. Para outros lugares, eu vou mostrar mais para frente que essa relação vai mudar e você vai ter, na verdade, o Sol a pino, por exemplo, em Manaus, ele vai ser praticamente no equinócio e não no solstício de verão ou solstício de inverno. Então, o que é importante saber? Na aplicação prática que eu vou mostrar mais para frente, aqui que eu vou abrir o software, quando a gente fala de dimensionamento de brises, só para vocês ficarem com isso na cabeça, tem três ângulos que são fundamentais, na verdade 2 são principais e um terceiro é secundário, que é os ângulos de alfa, beta e gama. Tá? Eu vou até trocar aqui, colocar o alfa para colocar uma ordem vou mudar aqui. Colocar para frente isso aqui. O ângulo alfa é justamente o ângulo de obstrução que a gente vai ter de um brise ou de alguma cobertura, de um bonezinho da janela. O beta, você vai ter 2 betas, um do lado um do outro, pensando em brises verticais. E o gama vai ser a extensão além da janela que esse chapéuzinho ou um brise vai bloquear o Sol. E daí eu vou mostrar a aplicação prática. Só tem... Sistema construtivo não, caramba. Melhor brise para seu projeto. Isso aqui a gente sempre tem que entender qual a melhor brise quando a gente estiver dimensionando
é justamente de ter que entender o clima, o contexto e o cliente. O clima, porque o clima vai te dar o quanto do sol que você quer bloquear, ou o quanto que você quer orientar as janelas do seu projeto para ter um ângulo melhor para a entrada do sol. O contexto vai te dar justamente as obstruções. Às vezes você vai colocar em brise em lugar que já tem árvore ou que tem um prédio vizinho que está sombreando e que daí você não precisa justamente desse brise. E o cliente também vai te dar relações estéticas, saber se ele prefere uma extensão do beiral ou se quer um brise ou o que ele aceita como proteção solar. Então, vamos lá agora que é a mágica, que é o seguinte: a gente usa esse software aqui para fazer os nossos estudos, tá? Esse é um software que fica o software de modelagem 3D é o Rhinoceros 3D. Então, para quem não conhece, prazer, Rhino. Ele é um software super bom e a gente usa ele por quê? Porque ele vem com essas coisinhas aqui maravilhosas que são gratuitas, tá? Esses plugins que a gente usa de análise ambiental, eles são gratuitos e eles são, um deles chama Ladybug e o outro Honeybee, que são os que a gente tem. Eles foram desenvolvidos, se eu não me engano, em Harvard, ou Harvard ou MIT, agora não lembro exatamente, eu vou buscar depois a referência. Mas a gente fez só um modelo de um ambiente, para vocês entenderem. Aqui tem um ambiente com uma janela, e daí a gente consegue ver justamente a disposição do Sol ao longo do dia e ao longo do ano, com a carta solar. E a gente consegue modelar isso para o nosso clima. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro entender a carta solar. Eu vou mudar aqui, ó. A gente tem duas maneiras de ver, né? Você tem essa aqui que é o 3D e a gente pode fazer ele, justamente colocar ele na situação planificada, que vai ser mais próximo de um CAD que a gente vai ter. Então, basicamente, se eu tenho uma fachada norte, eu vou ver justamente esse pedaço norte da carta solar. Se eu tiver a fachada leste, eu vou ter esse ângulo aqui. O que a gente faz daí então? Eu coloquei justamente tá tudo vinculado com esse ponto aqui, ó. Deixa eu só achar o ponto. Esse ponto aqui. Então, por exemplo, se eu quero saber, acho que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, ó. Coisas que a gente vai melhorar. Eu vou fazer 4 pontos para vocês entenderem melhor. Vou colocar um aqui e daí eu vou colocar o nosso gráfico em cada fachada para vocês entenderem, que é mais fácil que eu vou apagar esse gráfico, eu vou unir. Isso é uma maravilha de quem trabalha com software paramétrico, tá? Porque todo o nosso eu deixo todo o script pronto justamente para não ter trabalho para fazer. Então, assim, uma vez que você tenha entendido o clima da sua cidade, ou os aspectos de contexto, você pode deixar tudo organizado nesse script aqui, que é relativamente simples, para justamente conseguir avaliar. O que a gente está fazendo? A gente está pegando uma situação geométrica, que isso pode ser feito no CAD, pode ser feito em qualquer lugar. Tem esses cartas solares que é possível baixar, e daí eu vou justamente pegar esses 4 aqui, ó. Esse aqui, point. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou criar um ponto, vou vincular ele. Isso, gente, é o que a gente faz. Isso aqui é a parte real, tá?
vocês estão vendo uma consultoria feita sob medida. Ó, então, ó, ele já ficou verdinho aqui, ó. Tá vendo? Todos os pontos estão aqui verdinhos. Ó, que maravilha. E daí eu vou fazer o seguinte, tá vendo esse diagrama aqui que eu tenho da carta solar? Ele tá todo planificado. Eu vou reduzir ele para uma escala uma escala menorzinha. Que é aqui, ó. E eu vou colocar ele nos 4 pontos. Eu vou diminuir a escala primeiro para vocês verem. Eu vou colocar ela 0,1 para ele ficar menorzinho. 0,1. Aqui, ó, Sun Scale, Sun Path Scale. Pronto. Ele vai ficar pequenininho. Ó lá. E agora eu vou jogar ele em todos os pontos. Ó lá. Esse é o tipo de análise que a gente precisa fazer nos nossos projetos, tá? Parte prática na veia. Então a gente está com o nosso projeto aqui e a gente vê exatamente assim, a face norte, o que ele está vendo, né? Então a gente está aqui com um diagrama. Isso pode ser feito no CAD também, de uma maneira bem simples. A gente usa esse software porque a gente faz outras análises, então, mas como ele é um software, esses plugins são gratuitos. É uma coisa que é bem em conta. Você só precisa daí fazer uma aquisição do Rhino, que tem vantagens porque estudantes podem ter aí um descontão para comprar o Rhino, e o Rhino ele pode ser, mesmo a versão de estudante pode ser feita para trabalho. Então eu sou super fã do Rhino, basicamente. Que ele ajuda a gente, os arquitetos, a trabalharem em um custo-benefício melhor. Então basicamente a gente está aqui com as cartas solares, e daí a gente vai analisar, por exemplo, o que a fachada norte está olhando na máscara. Então a gente vê aqui o Sol basicamente o ano inteiro, as diferentes situações de leste, onde que ele se põe, onde ele nasce. Então assim, esse Sol aqui a gente vai tentar bloquear, e o Sol que vem daqui a gente vai querer ele, principalmente porque ele é justamente nas horas mais frias do ano, que é justamente durante as manhãs de inverno. Sol aqui no sul são basicamente os solstícios de verão, então a gente vai tentar bloquear todos esses sols ao longo desse período. E aqui a situação de oeste, daí vai depender bastante do clima que você tiver olhando. Então a gente vai fazer colocar essa máscara, e daí a gente vai ter que ver se as temperaturas no final da tarde, se elas estão adequadas ou não, porque às vezes no inverno ainda fica frio o suficiente para a gente querer uma situação. Isso vai depender bastante da localização que você tiver, ou a gente não vai querer nenhum sol em nenhum momento da tarde, que é, por exemplo, o caso de Manaus, que eu vou mostrar mais para frente, quem tiver aí. Então a gente fez aqui, então a gente coloca aqui para justamente entender esses valores, e daí eu vou mostrar para vocês em situação aqui 3D e coisas que eu já tinha preparado para nossa aula. Deixa eu só rodar, e daí eu vou só. Então aqui, ó, esses daqui são os climas de São Paulo. O clima de São Paulo é esse aqui. Tá vendo a situação, como é que ele cai ao longo do ano? Então assim, no solstício de verão ele vai estar aqui em cima, no de inverno ele vai estar mais angulado. Se a gente pegar Manaus, eu vou sobrepor Manaus para vocês verem. Olha como o Sol, né, as situações do Sol, ele muda completamente em relação à situação de São Paulo. Verdinho é Manaus. Você vê que na verdade a gente vai ter tanto Sol a sul quanto a norte ao longo do ano inteiro, na mesma proporção praticamente, porque Manaus é muito próximo do Equador. Então ele vai estar, no verão deles, aspas, ele vai estar mais a norte, e no inverno, aspas, ele vai estar mais a sul, praticamente na mesma proporção. É bem diferente de São Paulo, que tem aqui basicamente ele a norte o ano inteiro. Se a gente colocar, eu vou
colocar, agora a gente está com São Paulo e agora a gente vai para Porto Alegre. Tá vendo que em Porto Alegre, como ele está com uma latitude mais baixa, ele vai um pouquinho mais a norte. E ele passa tudo. Então se a gente vê ele de lado, vou colocar ele de lado aqui, ó. Ó, a diferente, o mascaramento solar ele é bem diferente, tá? Dessas situações. Então a gente começa a entender melhor assim, as curvas, as sombras, como que o sol vai entrar, quando ele não vai entrar. E justamente a gente, para se proteger, tem justamente os artifícios dos brises, que daí tem aquelas situações dos ângulos que eu falei. Então deixa o sol voltar para São Paulo, porque daí é mais fácil. Eu vou colocar aqui no 3D em perspectiva para vocês se orientarem melhor, tá? Aqui está o norte. E daí o que a gente tem aqui no 3D? Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui é o no mascaramento norte, a gente consegue ver que justamente a gente está vendo o sol totalmente a norte. Lembra que eu falei dos alfa, betas e gamas? Então, quando a gente está falando aqui, eu vou desabilitar esse VRAP aqui. Se a gente girar a orientação do nosso projeto, eu vou colocar no top view, para ter certeza que essa linha está reta. O que a gente está fazendo? Se a gente orientar a nossa... a gente vai girar o nosso... Deixa eu mudar o contexto aqui. Desabilitar isso. A gente está girando o nosso... Se a gente girar, por exemplo, 90 graus, a gente vai estar a leste. Então a gente vê que o preto a gente não está olhando porque a gente só está olhando a parte branca, tá? Então se a gente colocar uma projeção com ângulo especificamente, vamos colocar 45 graus. Esse é o tipo de sombra que vai ter na nossa janela. Por isso que quando a gente está, eu vou voltar para norte, que é 0, a gente praticamente cobriu todo o sol ao longo do ano e a gente está vendo um trecho de céu ali mais próximo do horizonte. Se você achar que é muito pequeno, muito, por exemplo, você pode trabalhar com coisas um pouco menores. Então, assim, aqui a gente está deixando, precisamente, o sol do inverno bater, mas está bloqueando o sol do verão até a meia estação praticamente o ano inteiro. Em situações que a gente vai ter de leste a oeste, isso acaba mudando e também acaba mudando com orientação. Por exemplo, se a gente pegar uma orientação nordeste, a gente consegue ver essas diferenças. Se a gente colocar isso, quando a gente está justamente mexendo naquele ângulo alfa que a gente falou. Deixa eu voltar aqui para a gente... Eu estou mexendo nesse ângulo aqui. E esse é o mascaramento que acaba trazendo ele. Então eu estou na orientação, se a gente começa a aumentar ele de pouquinho em pouquinho, a gente vai cobrindo ele e vai ficar meio que uma meia lua. Ele vai cobrindo à medida que a gente vai aumentando essa projeção. Se a gente começar a mexer na lateral, e daí eu vou colocar aqui na fachada sul para vocês verem, por exemplo, vamos supor que a gente está... sacana. Ele só foi até 100, deixa eu trocar isso aqui. Então eu estou aqui na fachada sul, por exemplo. Tá vendo que estão esses cantinhos? Não faz sentido a gente fazer uma proteção solar sul com brise horizontal. A gente tem que ter que colocar os verticais justamente para a gente quer corrigir essas bordinhas aqui. Tá calor o dia inteiro, então a gente corrige. Então, principalmente aqui na parte dessa aba que seria à direita, né? Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, 20 graus. Tá vendo que eu bloqueei todo o sol
que vem à tarde. Se a gente quiser ser mais criterioso, a gente pode colocar aqui, coloquei 15, vou colocar 20 também. Então se você quiser justamente ter esse ângulo beta de 15 graus ou 20 graus, você vai tapar para basicamente todo o sol que bate na fachada sul. Então a gente começa a brincar justamente com o software, analisando fachada a fachada e vendo o que a gente consegue bloquear do sol, ou se a gente tem alguma coisa que já está bloqueando antes. Então eu poderia também criar, por exemplo, daí vocês vão ver o efeito. Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou colocar eu vou colocar aqui, eu estou no 3D. Eu vou colocar, por exemplo, vamos voltar para a fachada norte. Então eu estou aqui na fachada norte, ao longo do dia, e eu vou criar um edifício. Então eu vou criar aqui um edifício aqui, ó, por exemplo, aqui, bem altão. Você está numa casinha e tem um edifício, ou você está no meio do apartamento e tem um edifício na frente. Então, como é que funciona isso? Eu vou só linkar esse modelo com isso. Então vou... O que acontece? Eu só vou sumir com ele para vocês conseguirem ver o impacto que isso vai trazer na... Ó, tá vendo? O que aconteceu? Esse daqui é a sombra que vai causar. Ele vem do horizonte justamente em encontro ao seu projeto, né? Ao centro da carta solar. Então, a obstrução ela vai trazer justamente da borda para dentro. E daí a gente consegue ver, por exemplo, quais horas do ano esse edifício vai obscurecer a nossa janela a partir daí. Então a gente consegue daí perceber se vale inclusive a pena. Quando a gente está falando com o nosso cliente, ele, por exemplo, decidiu ele está entre dois apartamentos com faces diferentes. Quando a gente faz uma análise com carta solar, a gente já vai saber se vale a pena, por exemplo, ele fala assim, eu queria um face norte porque bate sol. Aí você olha a obstrução, olha o tamanho dos prédios vizinhos, modela isso e fala assim, putz, você não vai ter o sol no inverno quando o que você quer nesse apartamento. Às vezes um face leste acaba sendo mais proveitoso, por exemplo, do que um face norte em São Paulo. Então, com esses estudos a gente consegue tanto fazer os brises quanto entender o impacto do nosso entorno. Então a gente tanto ativa o clima quanto a gente ativa, justamente criando, né, a carta solar, que cada lugar vai ter um. E o contexto a gente consegue modelar para saber se tem obstrução ou não. Ok? Então vamos voltar lá, porque daí dessa vez a gente já falou do alfa e do beta, clima, contexto. Eu já deixei aqui, para quem não tem justamente esses softwares, o que você pode fazer? Pegar, isso aqui você consegue passar para o CAD ou achar em CAD na internet. A gente pode brincar justamente falando assim, aqui é face o quê? É face norte, daí você pode, é face sul, e daí você pode mostrar para o seu cliente justamente qual parcela do céu e onde que vai estar o sol ao longo do ano para saber se ele precisa ou não de proteção solar. Mas como eu disse antes, tem uma sacada aqui. Uma sacada que eu vou mostrar aqui primeiro, que é o seguinte, shading design. Eu vou tirar o shading e eu vou mostrar que o que a gente consegue mostrar, que a gente faz nas nossas consultorias, que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui a carta solar. Esse aqui é o posicionamento do Sol, tá? Então, que eu coloquei aqui, ó. Esse aqui eu vou ligar daqui a pouco. Aqui que está o Sol. Então eu tenho a hora, então assim, eu estou no meu solstício de inverno.
Então o sol, ó, vai travar o computador. Ele não está conseguindo com a transmissão manter o padrão, gente. Então ele está sofrendo um pouco. Acho que a gente vai ter que mostrar isso gravado depois. Porque aqui, tá vendo? 9, ele vai fazer essa trajetória aqui, tá? E daí o que eu vou fazer? Eu vou, para também não travar tudo, eu achei que eu fiz vários testes e ele estava adiantando, mas como ele não tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse sol, eu vou colocar ele em cada ponto aqui da trajetória anual e vou mostrar a temperatura dele. Eu vou cruzar com temperatura, que é uma coisa que outros lugares fazem. Isso a gente mostra nas nossas consultorias para o cliente, para o arquiteto também enxergar um pouco melhor. Então a gente vai localizar aqui. Aqui está o nosso arquivo, o arquivo de São Paulo. A gente vai pegar a temperatura, vai conectar, ele vai dar um pau e depois a gente vai colocar o período de análise anual. Aí ele vai travar por um pouquinho e daí a gente já volta aqui, porque tem mais coisa para mostrar para vocês. Que a gente vai para o documento secreto dos dimensionamentos de Breeze. O que acontece? Qual é o problema quando a gente quer justamente dimensionar o Breeze? É que a gente não é só cobrir o sol, né? Muita gente pega assim, entende que a gente tem que cobrir o sol, então fachada leste a gente precisa cobrir tudo e tal. É importante a gente cobrir o sol quando está calor. Quando não está calor, a gente não precisa. Quando está frio, a gente quer o sol com certeza e a gente daí vai ter que tentar direcionar a nossa arquitetura para captar esse sol. Então o que acontece? A gente precisa, na verdade, de um sistema que tenha a carta solar cruzando com a temperatura do ar para saber, justamente ter um diagnóstico para saber se essa temperatura é alta o suficiente para justificar um Breeze. Então, só que qual é a coisa legal? É que já fizeram isso e está num arquivo público que é um anexo do Procel, que é esse anexo 1 RTQ, que é o relatório técnico de qualidade de residencial, tá? A gente tem aí para o setor residencial um relatório gigantesco, que eu até posso mostrar aqui. Vou deixar aqui no apoio, aqui live, que é o relatório. E ele tem para várias cidades. E o que ele vai trazer? Né? Ele é do Procel, do PB Edifica, então ele é público. O que ele vai trazer? Ele vai trazer a nossa carta solar de várias cidades do país. Isso é público. E ele vai ter a carta solar junto com a temperatura, mostrando onde as temperaturas são mais críticas e que justificariam um projeto, e ele faz uma coloração com isso. Não só isso, não só feliz, ele já te dá a carta solar de várias cidades do país com essa análise prévia, ele vai ainda e cria, eu não sei se dá para ver aqui, eu vou dar um zoom, mas ele cria, gente, isso aqui que é uma maravilha. Ele pega edificações residenciais, ele te dá um alfa, o beta e um gama para cada um, e ele vai dividir entre situações em que a janela é menor do que 25% da área de piso ou maior do que 25% da área de piso. Por quê? Porque a quantidade de calor que entra na janela não é o suficiente para a gente entender se aquele ambiente vai ficar quente ou não. Por quê? Porque se um ambiente for muito grande, o calor que vai entrar pela janela vai ser diluído. Mas se ele for muito pequeno, ele vai ficar concentrado. Então, a gente sempre faz essa análise de acordo com a área de piso. Então, num quarto que tem 9 metros quadrados, uma janela de 2 por 2 pode ser muito grande, mas para uma sala que tem 10 por 10, a janela é pequena.
Então, porque vai entrar a mesma quantidade de calor numa área que vai ter, sei lá, 100 metros quadrados, se você pensar numa área gigantesca de 10 por 10, ou num quarto que é de 9 metros quadrados, de 3 por 3. Então, ele vai fazer essa separação, porque áreas de piso, maior porcentagem de área vidraçada, vai precisar de uma proteção maior, justamente porque ela tem mais área por área de piso. E eles fizeram já toda essa análise e eles vão te dar por fachada. Se é fachada norte, oeste, sudeste, sul, noroeste, nordeste, leste, sudoeste. Eles vão fazer uma análise para várias, né, desses pontos cardinais e vai te dar uma relação do que seria bom ou não com base no quê? Com base nesse estudo da carta solar aqui que eles já fizeram. E eles fizeram, gente, para muitas cidades. Daqui, ó, tá? Justamente o clima de São Paulo. Daí vocês podem ver, por exemplo, climas daqui é Manaus, tá? Então isso daqui é São Paulo, isso daqui é Manaus, que eu coloquei. E a gente pode ver que, por exemplo, a partir do oeste, a gente tem uma temperatura aqui que tá marronzinha, que é a temperatura neutra mais 4 graus ou mais. Então, assim, realmente a gente não quer o sol praticamente o ano inteiro, mas durante o nascer do sol a temperatura tá perto da neutra, então tá tudo bem. Então a gente começa a querer bloquear basicamente. Não quer nenhuma janela oeste, então a gente vai ter que indicar ou mais para o norte ou mais para o sul, e a gente consegue daí ancorar isso com os brises. Então, outra questão, software, gente, se você justamente não tem a possibilidade de ter um software, tem softwares gratuitos. O software tem disponibilizado pelo Laboratório de Eficiência Energética de Edificações lá de Santa Catarina. Eles fizeram um software que chama SolAir, tá? Eu coloquei aqui os links, porque a gente pode disponibilizar depois. Tudo isso daqui é gratuito, então eu não estou quebrando patente de ninguém, isso daqui tá falado quem fez. E daí o SolAir, eu vou colocar aqui o SolAir para mostrar para vocês como é que funciona. É um software ok, assim, ele é bem feiozinho, mas ele, para algumas cidades principais, ele tá meio grande aqui. Mas, por exemplo, aqui ele tem basicamente as capitais, então eu consigo colocar São Paulo, consigo colocar Rio de Janeiro, consigo colocar aqui, ó, Belém, e aí vai mudando, e daí ele vai ter a carta solar, que você consegue daí dar um print, alguma coisa assim. Ele vai ter a trajetória do Sol e ele vai ter, isso aqui é um transferidor, só para, na verdade, a gente entender a orientação que está a nossa janela. Então, por exemplo, se ela está norte é 0, que nem eu estava fazendo lá com o Rino. Se é leste 90 graus, a sua janela vai estar vendo essa parcela do tempo. Mas daqui eu vou colocar 0 aqui e vou tirar o transferidor, atualizar. E uma coisa legal que tem isso aqui primeiro, a gente consegue colocar os ângulos, os alfas, né? Então se a gente coloca 45 graus, deixa eu só atualizar, aqui, não apareceu, olha que sacanagem, preciso de transferidor, não é isso, ó, eu preciso de transferidor. Então a gente vê que a gente está bloqueando aqui toda essa parcela que é essa linha cinza. Por isso que ele não é tão bom de visualizar, eu não acho um gráfico bom para colocar em relatório, mas é bom para vocês entenderem, tá? E quem tem, e como ele é gratuito, todo mundo pode baixar. Mas uma coisa que eu acho legal é o seguinte, ele tem a possibilidade do ângulo, para você entender os ângulos, os betas, aqui beta direita, daí você coloca lá, sei lá, 30 graus, e daí ele aparece aqui o quanto que ele está bloqueando, e o esquerdo eu coloco, sei lá, para ser diferente, eu coloco 20, ele vai ser um pouquinho mais baixinho aqui para controlar. Vou tirar os ângulos e o que é legal, você consegue plotar a temperatura, e daí ele dá uma pensadinha aqui, ó, tá vendo? Eu estou em Belém, tá vendo a temperatura do ar, e se eu quiser a legenda, eu tenho aqui, ó, maior que 25, entre 20, situações de conforto, entre 20 e 25, ele vai graduando aqui nas temperaturas, tá? E daí a gente tem o alfa, o beta, e tem a explicação do gama, só para todo mundo lembrar o que é o que. Então tem, e daí assim, por exemplo, daí Curitiba já é uma situação diferente, ele dá uma pensadinha, tá vendo? Começou a ficar mais azul aqui, principalmente no inverno.
né, nas manhãs de inverno, situações abaixo de 10 graus, mas no verão vai ter situações acima de 25 aqui perto do solstício de verão. Tá? Então é um software super legal de se ter, e a gente volta aqui para justamente fazer essas análises. Tá? Então a gente consegue dimensionar o Breeze aqui. Deixa eu voltar. Ó, maravilha. Tá vendo? Eu consigo um gráfico de temperatura que rodou. Cada bolinha dessas quer dizer uma cor. Então a gente consegue ver as cores mais azuladas aqui, cores mais vermelhadas. Mas você vê aqui, como tem esse degradê de cores, o que isso significa? Que São Paulo varia muito. Então tem situações de meia estação que às vezes está frio, às vezes está calor, às vezes está frio. Então a gente tem uma situação de calor aqui, mas tem uma situação de um pouco mais frio. Mas a gente consegue ver um padrão, né, que é justamente aqui no inverno, nas manhãs mais azulado, então vai ter uma constância de mais frio, e daí um padrão mais avermelhado justamente nessa estação aqui, que é da meia estação para o verão, nessas situações de mais calor. E isso é bonito ver, mostrar, e a gente mostra para cliente quando a gente está fazendo consultoria. Isso aqui eu até ajudei um estudante de doutorado para montar justamente, e para mostrar, eu vou deixar rodando aqui num tamanho menor de sol para vocês verem as bolinhas mais bonitinhas. E é isso, eu vou mostrar depois só quando tiver. E é isso que eu tinha para falar hoje, gente. Impactos do Sol, mitos e verdades, como funciona a carta solar, uma aplicação prática. Então vai estar a aula aqui no YouTube para mostrar como é que a gente consegue colocar isso. Pode ser feito no CAD também, para quem não tiver o Rhino. A gente consegue essas cartas solares e daí a gente coloca para entender. E justamente documentos secretos, né, que eu já falei do relatório do PB Edifica, que é possível baixar gratuitamente. Eu deixei o link na apresentação que a gente vai compartilhar depois. E o software Solar, que a gente consegue daí ver cartas solares e tudo mais das capitais, e a gente consegue também plotar as temperaturas para ter uma noção deste cruzamento de temperatura e carta solar. Aqui eu acho que abaixou. Olha que bonitinho fica. Eu acho que eu vou acabar, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui que o nosso chat saiu de coisa. Eu acho que não tinha. E então eu acho que é isso, gente. Até a próxima. Vou terminar por aqui. Tchau, tchau, gente.